Não existe sorte aqui, nem na China, nem em nenhum lugar do mundo que vai conseguir te salvar, se você não souber o que você está fazendo. Quem disse isso não foi eu, quem disse isso foi o Peter Barnum, e ele escreveu o livro A Arte de Ganhar Dinheiro, As Regras de Ouro, há mais de 140 anos, na época em que não existia essa popularização de coach. Então, o livro é direto ao ponto e sem enrolação. E eu já estou aqui no 5º capítulo desse livro. Os outros capítulos, a introdução 1, 2, 3 e 4, vão estar aqui no link na descrição. E se você quiser ver os próximos capítulos, já se inscreve no canal para poder não ficar de fora e não perder. E esse aqui é o 5º capítulo e ele começa assim, ó. O que quer que fizer, faça com todas as suas forças. Trabalhe nisso, se necessário, cedo e tarde, na estação e fora da estação. Não deixe uma pedra por virar e nunca adiando uma coisa a se fazer que teria que fazer na hora. O velho provérbio está cheio de verdade e significado. Tudo que vale a pena fazer bem. Muitos homens adquirem uma fortuna ao fazer os seus negócios integralmente, enquanto seu vizinho permanece pobre por toda a vida, porque ele apenas fez as coisas pela metade. Então, uma coisa que ele está falando é que se você tiver que fazer alguma coisa, faça com toda a sua força. Não fique ali enrolando, não fique procrastinando para poder fazer depois. Igual eu comentei nos vídeos passados, né? Que eu falei que eu ia emagrecer e acabei procrastinando, né? E acabei engordando mais do que emagrecendo, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito no dia a dia nosso, né? E ele continua falando aqui, ó. Ambição, energia, perseverança são os requisitos indispensáveis para o sucesso nos negócios. A sorte sempre favorece os corajosos e nunca ajuda um homem que não se ajuda a si mesmo. O que ele está falando aqui é que para você ter sorte, você tem que estar preparado, né? Você precisa se preparar para que quando a sorte vier, quando a oportunidade vier, você está pronto. Não faz sentido nenhum, que você vai ter uma sorte se você não estiver preparado para ela. Igual ele fala aqui um pouco mais à frente, né? Que é impossível que um homem ache uma mala de dinheiro, assim, é possível, né? Que um homem ache uma mala de dinheiro andando pela rua. Mas é impossível que ele ache todos os dias uma mala de dinheiro andando pela rua. E mesmo que você ache essa mala de dinheiro, né, igual a gente vê aí, muita gente ganhando na loteria, quantas pessoas ganharam na loteria, né, e acabaram perdendo tudo depois, né? Então, é preciso que você seja corajoso, ajude-se a si mesmo, né? Esteja trabalhando para que a sorte venha e você consiga pegar aquele cavalo arriado, né? Não igual a gente falou no vídeo anterior, né, do cavalo morto. Não adianta gastar o seu tempo como o senhor Mika Wilber, nome esquisito, na espera que algo apareça. Para tais homens, uma de duas coisas geralmente aparece: a casa dos pobres ou a cadeia, pois a ociosidade leva a maus hábitos e veste um homem de trapos. O que ele está falando aqui é que ficar à toa vai fazer com que você adquira maus hábitos, né? E acabe que você adquirindo esses maus hábitos, você vai caminhar para a ruína, né? Também, assim, é óbvio que os outros capítulos têm muito a ver com a chegada desse aqui, né? Porque, eu não vou dar spoiler aqui para vocês assistirem completo, né? Mas os capítulos anteriores, eles vão pavimentando aquilo que vai chegar nesse momento, né? Que é você fazer aquilo que tem que ser feito com toda a força. E aqui eu separei um vídeo que é bem interessante pra gente poder assistir, que fala um pouco disso. Vou colocar ele aqui pra gente na câmera de React. Me levando pra ver basquete ou boxe com o pessoal sem luvas? Fazemos de tudo. Eu sou Stanley Sugarman, olheiro do Sixers. Você tem 22 anos? Você não pode participar da peneira se você tiver mais de 22. Sim, tenho 22 anos. Quem é esse? Meu filho. Que idade ele tem? Ele tem 10 anos. Entendi. Tá bom. Philadelphia, tem espaço para crescer lá? Eu quero ser treinador. Você amava ficar longe de casa o tempo todo? Acho que tá na hora de voltar pra estrada e procurar mais.
Não é tão simples assim. Então você vai desistir do seu sonho? Faz 30 anos que eu tô nessa liga e é como se eu fosse nada. Boa bola. Vai pra Filadélfia? Seu mundo vai mudar da noite pro dia. Tenho que trabalhar. Minha mãe e minha filha, elas são tudo pra mim. O piso é de $900 mil. Ele vai falar que tá doente. Em todos os anos que eu faço isso, eu já reagi desse jeito? Ele é cru, mas vamos treiná-lo, colocá-lo em forma na NBA. O que você diz? Isso não vai rolar, Stan. Eu te pago para encontrar jogadores. Eu não participei do aniversário da minha filha durante 9 anos seguidos. Eu não tô pedindo. O Sixers não sabe que escondeu ele. Ser o cara que descobriu o cara é importante nesse ramo. O Vince não vai te despedir por isso? O que eu quero é fazer a coisa certa pro garoto. Ele tem uma filha pra sustentar. Você tem uma filha pra sustentar. Você é de onde? Espanha. Que loucura. Consegue me parar? Bem-vindo aos Estados Unidos! Não era ele joga 1000 vezes mais do que isso. Volto pra casa amanhã. É isso que você quer fazer? Você ama esse esporte. Eu amo esse esporte. Eu vivo de verdade esse esporte. Vamos trabalhar. A peneira daqui a 6 semanas. Se a gente vai entrar nessa, isso vai ter que acontecer agora. Gostei dele. Quer ajudinha? Levanta daí, segue o jogo. Precisamos de uma faísca. Isso é tudo pra você, parceiro. É pra nós. Tá bom, é pra nós. Esse filme, ele é muito interessante porque ele mostra exatamente isso, né? Ele mostra um cara que tava ali jogando, teve a sorte de encontrar uma pessoa que apostou nele, né? E o fato dele ter encontrado essa pessoa que apostou nele, ele dedicou ao máximo. Esse vídeo aqui mostra ele trabalhando, correndo atrás de manhã, de tarde, de noite, para poder conseguir atingir os objetivos dele, né? Tanto o treinador quanto o jogador, né? E eu recomendo muito esse filme, porque ele é muito bom, né? O nome dele é Arremessando Alto. Eu recomendo ele porque ele é muito, muito interessante mesmo. E o livro continua aqui falando, né? Aqui ele fala um pouco sobre trabalhar, né? Você conseguir trabalhar, ter bons hábitos, correr atrás. E ele continua falando aqui que você não deve esperar que algo apareça do nada. Se você ficar esperando que algo apareça do nada, você vai ter maus hábitos e vai se vestir de trapos, né? Vai caminhar ali, vai caminhar para que não tenha sucesso, né? E ele continua falando aqui, né? Não apenas confiar na providência, mas manter a pólvora seca. É uma coisa que Crowell falou, que não é confiar assim cegamente que algo vai acontecer, algo sobrenatural vai acontecer, mas que você esteja preparado. Faça sua parte no trabalho ou não terá sucesso. Maomé, uma noite, enquanto acampava no deserto, ouviu um de seus fadigados seguidores. Isso aqui é Maomé que está falando, né? Soltarei meu camelo e confiarei em Deus. O que o cara ia fazer? Ele ia pegar e soltar o cavalo dele lá, o camelo dele no deserto e falar assim, ó, Deus cuide, né? Aí Maomé falou com ele, ó, não é assim. Disse o profeta, amarra o teu camelo e confia-o a Deus. Então, Maomé tá falando aqui, né, para que a pessoa ela precisa confiar em Deus, mas também confiar no seu trabalho, né? Não é somente confiar em Deus, porque se você não tiver preparado, não adianta Deus colocar na sua frente ali aquilo que não vai acontecer. Se você tá pedindo às vezes a Deus, né, não Deus de Maomé aqui, mas se pedindo ao seu Deus o emprego que ganhe mais, muitas vezes esse emprego que ganhe mais, você vai precisar aprender coisas novas, né? Você vai precisar correr atrás. Se você não souber as coisas novas, como é que ele vai te colocar nessa posição? Você vai entrar no lugar para poder acabar envergonhando o nome de Deus, né? Então é complicado não se preparar, né? Faça tudo o que puder por vocês mesmos. Depois confie na providência ou na sorte, ou o que quiser chamar. Então, se você é ateu, a sorte só vai chegar para você mesmo se você tiver
se você estiver preparado. Se você crê em Deus, a sorte vai chegar para você se você estiver preparado. A bênção de Deus vai chegar para você se você estiver preparado nessa questão aqui em relação a trabalho, né? E aqui ele continua falando aqui um pouco mais. Esse capítulo é bem extenso e ele continua falando aqui um pouco mais. Um homem pode ser um fabricante. Ele tem que aprender muitos detalhes. E o seu negócio pessoalmente, né? Então aqui ele tá falando que se a pessoa vai empreender em alguma coisa, ela precisa aprender muitos detalhes. Isso não vai impedir que ela erre, né? Ele aprenderá algo novo todos os dias e descobrirá que vai cometer erros quase todos os dias. E esses mesmos erros o vão ajudar para que ele pavimente um caminho de experiências. E se ele der atenção, né? Se ele der atenção aos erros que aconteceu, ele vai pavimentar ali um caminho de aprendizado, um caminho de excelência, né? Com que ele vai aprendendo com os próprios erros, né? Assim, um homem compra sua experiência, e é o melhor gênero se não for comprada por um preço alto demais. Aqui ele está falando de uma coisa que eu acredito que é muito interessante, que é quando ele fala de não cometer um erro muito alto, né? Que você vai pagar um preço muito alto, um erro que vai quebrar o seu negócio, né? E você só consegue não cometer esse erro estudando, né? Mas assim, se você for tomar um risco de alguma coisa, não tome um risco que vai te tirar do jogo, um risco que vai te quebrar, né? E isso é interessante. E ele continua aqui, ó. A posse de um conhecimento perfeito do seu negócio é uma necessidade absoluta para poder garantir o sucesso. E eu separei aqui um outro vídeo que também fala sobre isso, né? Vou colocar aqui para a gente poder assistir juntos. Precisa de disciplina, mas precisa de motivação. A melhor maneira de você viciar em estudar é tendo um grande motivo para conseguir estudar, um grande motivo para executar aquele comportamento, uma grande função para aquele comportamento. É dessa forma que você vai reduzir o quão custoso aquele comportamento é para você e, consequentemente, ele vai ficar mais recompensador e mais fácil de ser executado durante o passar dos dias, das semanas e dos anos. Salvo se você tem algum problema neurológico, psiquiátrico, encontrar grandes e reais motivos para estudar vai fazer com que esse comportamento fique cada vez mais fácil e desejável para você. Talvez os moldes institucionais atuais tenham ceifado a sua vontade de estudar, e eu aqui não quero ter nenhum tipo de associação à conspiração, que escola não importa, que faculdade não importa, como muitas pessoas fazem aqui na internet. Na verdade, eu acho sim que faculdade importa bastante, que educação infantil principalmente provavelmente é o único pilar que nos permitiria mudar a sociedade, mas esse não é o tema do vídeo de agora. O fato é que talvez a sua experiência, o seu contato com um estudo categórico frente a disciplinas que você deveria estudar. Para mim, conhecimento é poder. Quanto mais você conhece sobre um determinado tema, mais repertório você tem para detalhar aquele tema, entender como ele funciona, retirar o que é útil para você e usar na sua vida para uma melhor qualidade de vida, ou para suportar um determinado problema, ou para conseguir se adaptar a uma situação difícil. Na medida em que eu fui entendendo que conhecimento para mim é isso, consequentemente foi me dando mais vontade de estudar e aprender sobre coisas diversas. Afinal de contas, eu entendia que aquilo eram ferramentas para minha vida. É verdade que Então aqui é muito interessante, né, que ele fala que conhecimento é poder, né? E realmente conhecimento ele é poder. E aqui mais pra frente um pouco ele fala sobre que isso vai te ajudar quando você passar por momentos difíceis, né? E quem que aí não passa por momentos difíceis na vida, né? Não é privilégio de ninguém não passar por nada, não passar por problema nenhum, né? Então todo mundo passa por problemas. Se você tem o conhecimento, se você tá preparado e tem o conhecimento, você vai conseguir passar por aqueles problemas de maneira um pouco mais fácil, né? Então por isso que conhecimento é poder. E o capítulo continua aqui falando, ó, seja cauteloso e ousado. Parece ser contraditório, né? Ser cauteloso e ousado ao mesmo tempo, né? Mas ele explica um pouco aqui. Você deve ser cauteloso ao estabelecer os seus planos
e ousado a executar. Então, planejar bem é um pilar de sucesso, né? E executar, né? Que é um outro pilar de sucesso. Um homem que é todo cauteloso nunca se atreverá a tomar posse e ser bem-sucedido. O homem que é todo ousado é meramente imprudente e deve finalmente falhar. Então, uma hora, a pessoa que é muito ousada, mas que não é cauteloso ao planejar, ele vai falhar. Agora, uma pessoa que é extremamente cautelosa, ela nunca vai executar. Então, é importante ter esse meio, né? Você ser cauteloso e ousado ao mesmo tempo. Você saber ali quais riscos você vai correr. Quais riscos você quer correr. E assim, eu acho que foi o Bruno Perini que falou em algum momento. Não sei se foi no podcast dele. Mas esse processo de não arrisque aquilo que vai tirar você do jogo. Faça um risco calculado, né? E aqui ele continua, né? Mas se ele tem somente ousadia sem cautela, é um mero acaso. E o que ele ganha hoje, ele perderá amanhã. Você deve ter tanto cautela quanto a ousadia para garantir o seu sucesso. Então é o que ele está falando, né? Você tem que ser ousado, mas com cautela, né? Agora, se você for cauteloso demais, você não faz nada, né? Então você tem que ali manter os dois, né? Nunca tenha na... Ah, esse aqui é interessante, tá? Essa parte aqui, ela é bem interessante, que ele fala sobre pessoas que têm azar. Ele fala aqui, ó, vou ler aqui. Nunca tenha nada a ver com um homem ou um lugar azarado. Ou seja, nunca se relacione com um homem ou lugar que nunca tem sucesso. Porque, embora um homem possa parecer honesto e inteligente, se ele tentar esta ou aquela coisa e sempre falhar, é por causa de alguma falha ou fraqueza que você não pode ser capaz de descobrir. Mas deve existir. Então, ele está falando aqui para você ficar longe de pessoas que são azaradas. Porque a pessoa ela pode ser honesta, ela pode ser inteligente, mas tem alguma coisa ali que o torna extremamente azarada. Porque uma pessoa não conquistar, assim, não ter sorte em nada na vida da pessoa, tipo assim, por mais que seja uma conquista pequena, essa pessoa nunca conquistou, nunca tá sempre ali, até a pessoa que tá sempre flat, né, tá sempre no mesmo processo, é melhor que você se aproxime dele do que se aproximar de alguém azarado, que sempre dá tudo errado na vida dela, né, por mais que ela tenha oportunidades, né, eu conheço, por exemplo, uma pessoa. Cara, essa pessoa ela teve todas as oportunidades da vida. Teve todas as oportunidades da vida. Ganhou um monte de coisa na vida dela, mas tudo dela dava errado. Tudo dela dava errado. Até as pessoas que se aproximavam dela tinham um problema. Então, assim, e ela é extremamente gente boa, muito inteligente, mas, assim, é terrível ficar próximo dessa pessoa, né? E aqui ele tá falando isso, né? Pra ficar longe de pessoas que são azaradas, né? E aqui ele continua falando, né? Causas semelhantes produzem efeitos semelhantes. Então, se você vê as pessoas fazendo as mesmas coisas e dando errado, por que você vai fazer a mesma coisa, né? Se o homem adota os métodos adequados para ter sucesso, a sorte não o impedirá. Então, se você faz o passo a passo certinho, segue as regras certinho para poder ter sucesso, não é garantido de sucesso. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que o sucesso ele precisa ali de ter uma sorte. Igual, por exemplo, eu tô gravando esses vídeos aqui. Eu preciso ter a sorte de que o YouTube recomende esses vídeos para pessoas que gostem desse vídeo, desse estilo de vídeo, dessa forma que eu tô gravando. Por mais que eu esteja me esforçando muito, que eu esteja trabalhando bastante para que esse canal dê certo, é preciso ter a sorte que o YouTube mostre para as pessoas que vão ver a thumbnail, vão clicar nessa thumbnail, vão gostar da minha cara, vão olhar pra mim e falar assim, esse menino é gente boa, vou escutar ele até o final. E dar like, e comentar, e curtir. Então, a sorte, ela precisa estar. Só que se você tiver os métodos, utilizar os métodos adequados, a sorte, ela não vai te atrapalhar, né? A sorte, ela vai te ajudar, né? E se não tiver sucesso, há razões para isso, embora talvez você não consiga vê-las, né? Aqui ele está falando da certeza absoluta, né, do sucesso, né? Se você usar o método certo,
a sorte não vai te impedir. Eu já não acredito nisso, né? Eu acredito que além de ter o método correto, você precisa ter sorte e longo prazo, né? Porque às vezes as coisas elas dão errado também. Isso aqui já é opinião minha, não tá no livro, né? As coisas elas não dão certo rápido. Então às vezes você vai achar que aquele método que você vai utilizar vai te deixar rico rápido, ou vai te emagrecer rápido, ou vai fazer qualquer coisa rápido. Eu acredito que além do método certo, você tem que ter ali um passo a passo, uma persistência, né? Você tem que ter o brio, né? Para poder conseguir alcançar as coisas, né? E é interessante que aqui ele fala desse aspecto, né? Mas se você isolar somente esse capítulo, ele não faz assim muito sentido nesse final. Mas se você pegar os capítulos anteriores, pegar a introdução, os capítulos anteriores, ele começa a fazer um pouco mais de sentido, né? É óbvio que não existe a garantia do sucesso, que se existisse a garantia do sucesso, todo mundo seria rico, milionário, né, nos negócios, mas não existe essa garantia no sucesso. Mas eu acredito, né, igual ele tá falando aqui, com o método certo, seguindo as regras de maneira correta e contando ali com a pitada de sorte, com certeza vai ter sucesso. E comenta aqui embaixo, né, se você gostou desse capítulo, o que você acha, se você concorda, se você discorda, se você acha que deveria acrescentar algumas coisas. Coloca aqui pra gente poder conversar. Deixa seu like, se inscreve para poder não perder os próximos capítulos e valeu!